Vamos falar hoje de um dos livros de ciência mais importantes de todos os tempos, O Princípio e a Matemática, de Isaac Newton. Mas olha, essa não é só uma história sobre física e planetas. É sobre como essa obra-prima quase, mas quase mesmo, não foi publicada. E o motivo? Acredite se quiser. Um livro sobre peixes. Pois é, vamos entender que história é essa. Então, imagine a cena, finalzinho do século XVII. A Royal Society de Londres, que era, sim, o centro do universo científico da Inglaterra, resolveu apostar todas as suas fichas num projeto. Um livro super requintado e cheio de ilustrações chamado História Piscium, ou, em bom português, a História dos Peixes. O livro era lindo, um trabalho de arte, mas, comercialmente, foi um fracasso retumbante. Ninguém quis comprar. E aí, claro, esse fiasco financeiro deixou a Royal Society completamente sem grana. O caixa zerou. Então, quando Isaac Newton bate na porta com seu manuscrito pronto, a sociedade simplesmente não tinha como bancar a publicação. A obra, que ia mudar o mundo, ficou ali, na gaveta, por falta de verba. Mas aí surge um herói na história, Edmund Halley. Sim, ele mesmo, o cara do cometa. Halley era secretário da Royal Society e ele sacou na hora a importância gigantesca daquele trabalho do Newton. Vendo que a sociedade estava quebrada, ele fez algo incrível. Tirou dinheiro do próprio bolso e pagou a publicação. Graças a ele, o Princípio finalmente foi publicado em 1687. E olha, ainda bem que ele fez isso. Porque uma vez que foi publicado, o Princípio fez mais do que só explicar uns detalhes do universo. Ele entregou basicamente um sistema operacional totalmente novo para o cosmos inteiro. O nome completa um trava-línguas. Philosophia Naturalis Principia Mathematica. Traduzindo, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. A ambição de Newton era, bem, modesta. Criar um único conjunto de leis matemáticas que pudesse explicar o movimento de absolutamente tudo, desde uma maçã caindo da árvore até os planetas girando no espaço. Para a gente entender o quão radical isso era, precisa ver o que se pensava na época com as ideias de Descartes. Para Descartes, o universo era mecânico. Tipo, os planetas se moviam porque eram empurrados por redemoinhos de uma matéria invisível como um barquinho num rio. Tudo precisava de contato direto. Aí chega Newton e vira a mesa, propondo algo que parecia, sei lá, bruxaria. Uma força invisível, a gravidade, que agia no vácuo a enormes distâncias e de forma instantânea. Era a tal da ação à distância. E o mais impressionante é que as leis de Newton funcionavam. E funcionavam com uma precisão absurda. Só que, ao resolver esse mistério, Newton acabou criando outro, talvez ainda maior. Ok, a gravidade funciona, mas o que exatamente era essa força? Quando pressionado para dar uma resposta, Newton deu uma saída que ficou famosa e que é um pouco evasiva, convenhamos. Ele escreveu em latim, Hypothesis non fingo, ou seja, eu não invento hipóteses. Era como se ele dissesse, olha, minhas contas descrevem como a gravidade age e isso é o que importa. A causa por trás dela, bom, isso é especulação e eu não trabalho com isso. Bom, essa declaração, claro, causou um rebuliço filosófico enorme. Peraí, se o maior cientista da época se recusa a explicar a natureza da própria teoria, como é que o resto do pessoal deveria entendê-la? Afinal, a gravidade era uma força de verdade, misteriosa e real, ou era só uma ferramenta matemática que por acaso dava certo? Essa questão basicamente dividiu o mundo intelectual em dois times. E para representar cada lado, a gente tem dois gigantes da filosofia, John Locke e George Berkeley. As ideias deles sobre a gravidade de Newton mostram duas maneiras completamente diferentes de enxergar a própria ciência. De um lado, então, John Locke e o time do realismo. A lógica dele era, se a teoria funciona tão bem, é porque ela descreve algo que existe de verdade no mundo, mesmo que a gente não enxergue a ciência. Para ele, revela a realidade. Do outro lado, George Berkeley e o time do instrumentalismo. Para ele, forças como a gravidade não eram reais, eram só ferramentas, sabe? Ficções úteis da matemática que ajudam a gente a calcular e prever as coisas, mas não são um retrato fiel da realidade. E, para botar mais lenha nessa fogueira, o próprio Newton não ajudava a decidir um lado. Em alguns momentos, ele falava das forças como se fossem só matemática, dando razão para o Berkeley. Em outros, ele falava delas como se fossem agentes reais no universo, concordando com Locke. Essa ambiguidade toda fez com que essa discussão durasse mais de um século. Então, fica a pergunta, né? Como é que uma teoria com uma dúvida filosófica tão grande no seu coração conseguiu se tornar o padrão para toda a ciência que veio depois? A resposta não está só no livro em si, mas em como ele se transformou num verdadeiro movimento.
O Principia foi mais do que um livro, foi um acontecimento. Primeiro, quando foi publicado, uma rede enorme de cientistas e pensadores na Europa inteira começou a ler, debater, criticar. Depois, o pessoal começou a pegar as ideias de Newton e aplicar em tudo quanto é área, na medicina, na teologia, em todo o canto. E com o tempo, essa adoção em massa fez do newtonianismo a nova ciência normal, o jeito padrão de se pensar. No fim das contas, foi isso. O sucesso prático da teoria foi tão gigantesco que as objeções filosóficas acabaram ficando em segundo plano. O newtoniano simplesmente funcionava. E com ele, nasceu um modelo poderoso para a ciência que a gente usa até hoje. Criar leis matemáticas, testar com experimentos e usar tudo isso para fazer previsões. Esse virou o padrão ouro. Isso tudo nos traz de volta uma última questão. Uma questão que começou lá com o Locke e o Berkeley, mas que continua totalmente relevante hoje, na física quântica, na cosmologia. É algo para se pensar, não é? O dilema de Newton continua vivo. Nós temos teorias hoje que fazem previsões com uma precisão de cair o queixo, mas cujos fundamentos a gente ainda não entende direito. E a história do Principia, o livro que quase não nasceu, nos lembra disso, que às vezes as perguntas mais importantes da ciência não são sobre as respostas que a gente encontra, mas sobre os novos e fascinantes quebra-cabeças que elas nos obrigam a encarar.